Oi pessoal, boa tarde. Então, mais uma aula, nossa aula de derivadas. Aqui a gente vai tratar de algumas propriedades envolvendo as derivadas, né? Basicamente três propriedades. Mas antes de a gente falar das propriedades, eu queria só exemplificar, para título de informação de vocês, algumas derivadas que, né, vocês vão passar a usar, e essas eu não vou fazer demonstração, depois vocês podem. E geralmente a gente utiliza uma tabelinha com essas derivadas, né? Aí são derivadas que são corriqueiras, nem essa parte de demonstração, né, de derivadas, você pode ver isso à parte, tá? Não necessariamente a gente precisa fazer demonstração para todas as, né, aplicar limite aqui para derivar. E algumas a gente já usa de maneira corriqueira, então a demonstração aí fica para, né, depois, se vocês forem precisar fazer isso, estudar com mais a fundo isso para dar aula, né? Aí você precisa verificar. Mas, por exemplo, a derivada da função f de x, e aqui geralmente a gente, né, vai pegando essas derivadas, vai pegando essas informações e a gente vai atualizando. Então, se você tem dificuldade de lembrar, né, essas regrinhas, essas derivadas, porque algumas, né, é uma função que não vai modificar. Então você tem o resultado da derivada, por exemplo, as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente. A gente viu os resultados de derivada, aquilo não vai mudar, né? Então é sempre, derivada do seno é cosseno, não vai mudar, não tem alteração para aquilo. Então são coisas que vocês vão fixar, né? E aí eu sugiro que vocês façam uma tabelinha com essas principais derivadas, as mais recorrentes que vocês forem vendo, né? E coloquem isso. Por exemplo, a derivada da função exponencial e elevado a x é e elevado a x. Essa é uma que vai aparecer bastante para vocês, inclusive em integral, tá? Então, saber que a derivada de e elevado a x é e elevado a x e a própria função exponencial não modifica, tá? É importante. Outra derivada que vai aparecer bastante aí para vocês é a derivada de ln de x. ln é o logaritmo neperiano de base e, né, uma denominação diferente que a gente dá para o logaritmo, porque geralmente o que a gente tem, né, é essa notação de log, aí vem a base, sei lá, a base 10, né, de alguma coisa. Sei lá, de 25, por exemplo, né? A gente tem essa notação para logaritmo, né? O logaritmo que tem a base e, né, a constante de Euler, que é, eu não vou recordar agora, mas é um número irracional, né? Ele recebe essa notação diferente, a gente chama de ln, tá? Não é o logaritmo, só que é o logaritmo neperiano, tá? Que é o logaritmo que tem base com a constante de Euler, ok? E aí ele recebe essa outra notação, só para diferenciar, ok? E aí a derivada desse logaritmo, né, é um sobre x. Observa que essa informação aqui é uma informação muito útil para quando a gente estiver tratando de integral. Porque a integral nada mais é que a volta. É como se eu estivesse pegando uma função que foi derivada e encontrando a função original.
Tá? Derivada, o inverso o inverso da derivada, no caso, seria integral. Né? Então, se eu estou integrando uma função, eu estou voltando, né? Uma função que foi derivada, por exemplo, né? Se a gente for pensar aqui, isso aqui é o resultado de uma derivada. Se eu integro isso aqui, eu tenho que encontrar, como resultado dessa integral e aqui não é derivada, a função original. Tá? Então, só para adiantando as coisas. Ok? E é por isso que essas informações aqui, de você ter em mente o resultado dessas derivadas, facilita os nossos cálculos. Outras derivadas que eu queria colocar aqui, e algumas delas têm demonstração aqui no livro mesmo, outras, né, outras não, mas algumas trigonométricas também que podem aparecer aí para vocês, que é justamente as não tão derivada da função secante, é secante vezes tangente. Outra função que pode aparecer para vocês é a cotangente de x, e ela vai ter derivada igual a menos a cossecante de x. Cossecante ao quadrado de x. E outra derivada que eu estou pegando aqui, essas aqui elas não são tão usuais quanto cossecante. Só tem um S. Derivada da cossecante de x. Essas não são tão usuais quanto seno, cosseno e tangente, tá? Mas podem aparecer aí também, tá? Que são as outras três razões trigonométricas, relações trigonométricas, né, que a gente tem com a tangente de x, né? Que é a secante, cotangente e cossecante. Então, as derivadas de cada uma delas aí, definidas de acordo com o que aparece, tá? Eu não me recordo de nenhuma outra derivada, porque a maioria das funções que a gente vai trabalhar são funções exponencial, principalmente, raiz, né, com expoente negativo também, e, e na sequência, e aí a gente vai tratar disso com algumas operações, ou seja, de multiplicação, seja de soma, seja de, né, essas funções exponenciais que eu quero falar para vocês. Função potência, desculpa. Função que tem algum tipo de potência, né? Ou até mesmo essas funções, né, que envolvem relações trigonométricas, né? Mas elas vão aparecer aí sendo somadas, sendo multiplicadas, sendo dividida, né? Ou até como composição de uma outra função. Né? E aí são justamente essas regrinhas de adição, de multiplicação e divisão de função que a gente vai tratar na aula de hoje. Tá? Essas funções aqui que eu mostrei para vocês são funções, né, que eu peguei aqui no livro e defini o resultado de derivada. Não apliquei limite para fazer cálculo, mas o cálculo por trás existe, a demonstração toda existe. A gente vai perder um tempo bastante longo para fazer essas demonstrações e no final a gente vai obter esses resultados aí. E aí, se vocês tiverem curiosidade depois de verificar como é que se chega a esses resultados, né, depois se vocês tiverem como é que eu digo, estudando para algo mais específico, vocês podem verificar isso. Mas a título de cobrança, de prova, eu não faço cobrança de demonstração, né, em prova, por exemplo. Né? Vocês perceberam que as minhas provas estão mais relacionadas com a aplicação do que com desenvolvimento de algum teorema ou coisa parecida, tá? Mas
Vocês podem verificar isso depois no livro, se tiverem curiosidade, né? Mas a informação que a gente necessita são resultados, né, dessas derivadas, nesse momento. E aí, então, a gente vai passar para as propriedades, né, que é o tema da aula de hoje, que são as nossas regrinhas de derivação. Vamos colocar como regras. Então, a primeira regrinha delas é a envolvendo a adição de função, né? Tem uma função f mais uma função g de x, derivada, né? Vou representar dessa forma. Para essa propriedade, a gente vai aplicar o limite quando x tende a p, né? Não mais o h, para essa soma, né? Então, nessa soma eu tenho o que? Eu tenho a f de x mais g de x, que elas estão somadas, né? Menos a f de p mais a g de p dividido por x menos p. Eu vou espirrar. Pronto, voltei. É isso. Só para separar aqui, né? Que esse sinal representa um sinal da operação lá, né? De menos. Então significa que esse mesmo todo aqui é negativo, tá? Não só f de p. Se a gente separar isso como... Essa propriedade a gente até aplicou, mas só para a gente mostrar como é que fica, né? A gente já fez isso na última aula, fez um exemplo envolvendo várias derivadas, né, que tinha a propriedade de soma. Mas é uma demonstraçãozinha bem simples, só para a gente entender o que acontece. Aí eu vou juntar f de x com f de p, tá? E a operação que vai ficar... Tá, juntei, peguei, ficou negativo, né? E o g de x, que é positivo agora, menos a g de p. Observa que o sinal negativo torna g de p negativo. Isso tudo dividido por x menos p. Se a gente faz, né, eu tenho operação aqui envolvendo numeradores, eu consigo separar isso em duas frações, por exemplo, né? Em uma fração eu vou utilizar a f de p e a f de x e a f de p, dividir isso por x menos p, mais a g de x menos g de p, dividido por x menos p, né? Observa que o denominador é comum a todos, então quando eu fiz essa separação eu tenho que colocar o x de p nas duas frações. Se você for observar, essa é exatamente a
definição original, né, que eu estou aplicando o limite, né, é a nossa definição original de derivada. Derivada de qual função? Da função f de x. Então aqui, se eu aplicar esse limite, eu vou obter exatamente a derivada da função f de x. E nessa parte eu obteria o que? A derivada da função g de x. Certo? Pela regrinha é isso que a gente vai acontecer. Então aqui, na verdade, se eu tiver envolvendo funções, né? Se eu estiver trabalhando com funções que se somam, ou seja, em x ao quadrado mais x elevado à quinta mais seno, sei lá, o que vai ser o resultado dessa derivada? O resultado dessa derivada vai ser a derivada de cada uma das funções individualmente, né? Pela notação, a regra é a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas das parcelas. Então, se eu tenho uma função que tem várias partes, né, envolvendo aí somas, envolvendo subtração também, tá? Não é só soma não, tá? Envolvendo aí essas operações, né, sinal de menos, sinal de mais, você tem que o resultado para essa derivada vai ser a derivação por, né, nas parcelas aí dessa função, né? E a gente até fez um exemplo, né, na aula passada, por exemplo, envolvendo a função 2x ao quadrado menos 3x mais 2. A derivada para isso, né, tem uma função, né, com 3 parcelas aqui, com 3 termos, né, o resultado dessas derivações é as somas desses valores individualmente, dessas funções, desses termos que vão ser derivados individualmente. Tá? Então, nesse caso, 2 vezes 2 elevado. E aqui eu vou representar passo a passo, tá? Só para a gente relembrar a regra. Tá? O expoente desce multiplicando a variável e faz uma subtração lá no expoente com menos 1. A mesma coisa aqui, né? E nesse caso, o resultado derivado da constante é igual a zero, né? E aí o resultado, então, da nossa derivada, 4x menos 3. Certo? Derivada de x é x elevado a 1 menos 1, que é igual a zero, e x elevado a zero é igual a 1. Então, restou apenas o 3. Ok? Então, essa é a nossa derivada. E aí, você tem isso de modo muito natural, né? Fazendo parte cada uma dessas derivadas por partes, certo? Um exemplo bem simples, bem tranquilo aí, só para vocês entenderem a lógica, tá? A outra propriedade é a que envolve uma constante, né? Uma constante k multiplicando uma função f de x. O resultado para essa derivada vai ser o quê, né? O que eu vou encontrar como resultado? Isso aqui também a gente já fez, a gente já aplicou essa propriedade várias vezes, tá? Mas em termos de demonstração, né, isso poderia ser feito da seguinte maneira, né, só para mostrar que o resultado dessa derivada condiz com o que a gente está trabalhando. Aqui, se a função é multiplicada pela constante, então ela vai ser multiplicada nos dois
nos dois termos, né? Na aplicação, em f de x, continua sendo multiplicada, e aqui quando eu substituir o valor numérico, ela também vai continuar aplicada, né? Continuar multiplicando. Nesse caso, essa demonstração é bem simples, que eu posso evidenciar a constante. E quando se trata de limite, né, a gente pode também trazer a constante multiplicando o resultado do limite, certo? A gente viu isso quando estudou limite, né? Se você tinha um número multiplicando a variável, né, na aplicação do limite, você poderia aplicar o limite e fazer a multiplicação só no final, tá? E aí, nesse caso, então, teríamos isso. E isso aqui é a definição de derivada da função f de x, né? E aí, no final, essa derivada fica multiplicada pela constante. De modo muito natural, a gente já tem feito isso, né? Por exemplo, para a função 2x². Qual que é a regra? Eu tenho uma constante multiplicando a função x², né? A variável x². Quem é que eu derivo? Eu vou derivar a variável x². A constante 2 permanece até o final para multiplicar o resultado da derivada. Tá? Então, derivada para isso é 2 vezes derivada. 4 que multiplica a variável elevado ao cubo. Né? Resultado para isso, e aqui eu já fiz direto a operação lá no numerador de subtrair, no expoente, a operação de subtrair 1, tá? Só para evidenciar essa operação aqui de multiplicação que a gente vai fazer ao final. Ok? Então essa propriedade também já era uma propriedade que a gente vinha empregando. Certo? Então nada de novo aí para as duas propriedades que a gente já via, duas regrinhas de derivação. Né? A gente já vinha empregando isso há um tempo. A novidade vem para as três regras seguintes agora, que é a de multiplicação e a divisão. Deixa eu só pegar uma água aqui. Ai, filho, tu vai derrubar o treco aqui, papai. Quase, a gente tem um acidente de percurso. Fui atrás de água e encontrei um café. De manhã ainda. Tá bom. Muito bom. Então, continuando aqui, o que a gente tem é a propriedade da multiplicação, tá? Essa propriedade multiplicação, né? Então eu tenho duas funções, a função f e a função g, foram multiplicadas. E eu quero o resultado dessa derivada aqui. Eu quero saber qual que é o resultado. Essa função, então aplicando o limite, né? Para isso, x tendendo a p, essa regrinha. Observa que, dependendo da demonstração, a gente utiliza ou a f de x menos f de p, ou então utiliza a f de x mais h menos
menos f de x dividido por h. Né? Dependendo da regrinha, a gente pode utilizar uma ou outra, né? As duas notações aí de derivada que a gente viu aplicando a regra do limite, aplicando o limite, né? Então aqui se elas estão multiplicadas, né? O que vai acontecer? Eu vou ter a f de x multiplicando a g de x menos a f de p multiplicando a g de p, certo? Isso tudo dividido por x menos p. Ok? O que a gente vai fazer é adicionar 1 a essa função, é um numerador só, tá? Mas esse 1 que a gente vai adicionar vai ser do tipo menos f de p, g de x, mais o mesmo, né? F de p, g de x. Ou seja, dois valores inversos, né, que não vai alterar o resultado, não vai alterar o resultado, mas vai fazer toda a diferença para a resolução dessa derivada. Então, fazendo essa aplicação aqui, menos f de p, g de x, menos a ordem aqui também não vai fazer. Essa parte. F de P, G de X. Isso tudo dividido por X menos P. E aí, ó, observa que o que aparece aqui é uma G de X, né? Nessa primeira parte. Eu consigo colocar em evidência. E aqui o que eu posso colocar em evidência é justamente f de p. Tá? Então a gente vai representar isso da seguinte maneira. Ó. Vai ser f de x menos f de p, né? Dividido por x menos p, tá? Que vai multiplicar o quê? Coloquei em evidência g de x. Eu coloquei aqui para facilitar a nossa anotação, tá? Mais o que eu vou colocar em evidência aqui, ó, vai ser a f de p, certo? Só que vai ser uma f de p positiva. Esse sinal de menos aqui eu vou deixar com a função g de p, tá? Aí o que vai acontecer? É só pela ordem aqui, só para facilitar, né, para deixar na regrinha de derivada que a gente vai aplicar, a g de x aí na frente, né? E ela é positiva, tá tudo certinho ali com ela. Então, eu vou colocar aqui primeiro a g de x, essa parte, né? Menos a g de p com sinal negativo, dividido também por x menos p.
Observa que esse x menos p é denominador comum de tudo isso aqui, tá? De tudo isso aqui. Então, se eu quisesse separar cada uma parte dessa como fração, ia pegar f de x vezes g de x dividido por x de p, e aí outra fração, menos f de p g de x dividido por x de p, então eu conseguiria fazer isso. Mas nesse caso, ó, e aí se eu faço também de 2 em 2, também não tem problema. Então nesse caso eu peguei esses dois, né? Coloquei como denominador comum. Como a g de x multiplica o numerador todo, não vai ter problema nenhum não aparecer aí como denominador, tá? A ideia aqui é que a função g de x multiplica tudo isso, e essa multiplicação, na verdade, a gente sabe que vai acontecer só no numerador. É como se eu tivesse, né, a função g de x dividido por 1, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Não tem alteração aí. Ok? Então, tá tranquilo a nossa anotação aí. Nessa segunda parte, a mesma coisa, né? E agora, então, a aplicação de limite, né? Se eu aplicar o limite aqui, o que acontece? Eu tenho a derivada da função f de x multiplicando a função g de x. Só que a função g de x, observa que ela não foi derivada, tá? A função g de x não foi derivada. Na sequência, eu tenho a função f de p aqui, né? Que também não foi derivada. E aqui eu tenho a função derivada para g de x. Correto? Sem derivação nenhuma. E aí daqui a nossa... Tô gravando. A nossa conclusão... A f de p não tem derivada, mas a função g de x está derivada. Então a regra é, toda vez que eu tiver multiplicação de fração, de duas frações, eu vou aplicar a regra do produto, né? Deriva a primeira função e multiplica pela segunda função sem derivar. Soma com a primeira função sem derivar com a multiplicação da função segunda derivada. Parece complicado, né? Deriva a primeira, multiplica com a segunda, soma com a primeira função vezes a derivada da segunda função. Ou melhor, né? Deriva a primeira função, deriva a segunda função. Em cada uma delas, você vai sempre multiplicar uma fração não derivada, mas sempre a oposta, né? Se aqui você derivou, aqui você multiplica pela que não foi derivado. Se aqui você não derivou, aqui você vai multiplicar pela função que foi derivada, tá? Então, sempre essa regrinha aí que vai ser aplicada. Deixa eu pegar um exemplo. Multiplicação, cadê o exemplo de multiplicação? Esse é interessante. A função f de x é igual a multiplicação às vezes ela não faz muito sentido você aplicar a regra do quociente. Em algumas situações... Tá, como é que eu posso explicar isso melhor? É porque você poderia também resolver a multiplicação antes de fazer e derivar, né, na sequência. Tá? É isso que eu quero dizer.
E aí parece que não, né, parece que não faz muito sentido eu ter uma regra para multiplicação se eu posso multiplicar e fazer as operações. Mas nesse caso aqui, como são funções diferentes, por exemplo, mesmo que você resolva essa multiplicação, ó, você vai ficar com duas funções diferentes que produzem derivadas diferentes. E nesse caso se aplicaria a regra do quociente para elas, tá? Se aplicaria a regra do quociente para essas funções, certo? E aí então, a derivada é a primeira função, ou vamos pensar na função f de x, né, embora esteja representada como sendo f de x ali, vou representar a primeira função aqui, e e elevado a x como sendo a nossa segunda função, ok? Faz o papel da f e aqui o papel da g de x. A regra é, deriva a primeira, então derivada de 3x ao quadrado, e aqui a gente já vai começar a exercitar a derivação de modo já mais direto, tá? Sem precisar fazer passo a passo. Derivada de 3x ao quadrado é 6x. Derivada da constante é igual a zero. Então essa primeira derivada produziu o resultado igual a 6x, que vai multiplicar a segunda função sem derivar. Então 6 e elevado a x, desculpa. Mas, agora o contrário. Agora eu vou repetir a função, ou seja, 3x ao quadrado mais 1, né? Não derivei, e vou derivar a segunda função. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá? Então aqui, para essa regrinha, permanece a mesma coisa. E aí basta que eu resolva, então, essa multiplicação, essas multiplicações. 6x e elevado a x mais 3x ao quadrado e elevado a x mais e elevado a x. Eu poderia colocar em evidência também o e elevado a x, já que aparece em todos os membros, né? E representar isso dessa forma. E aí começando com 3x ao quadrado, só para ficar bonitinho na ordem dos expoentes, né? Poderia representar essa derivada dessa forma aqui também. Você poderia parar aqui também, tá? Essa parte de colocar em evidência só para facilitar a gente enxergar o resultado aí. Ok? Se você multiplicasse a possibilidade que eu falei lá no começo, né? Se você multiplicar, você teria um 3x ao quadrado e elevado a x, mais e elevado a x. O que acontece é que essa parte não precisaria aplicar a regra do quociente. E aqui você teria que resolver a regra do quociente aqui, a regra do produto, tá? Regra do produto aqui, ó, aplicando a regra do produto nessa primeira parte e somando com a derivada dessa função aqui sem fazer regra de produto, tá? Só derivar, certo? Então, para essa que são duas funções, ó, claramente você tem duas funções que estão sendo multiplicadas aqui. Você tem a função potência e a função exponencial, e elevado a x, ok? E nesse caso, você teria que aplicar a regra do produto, mas o resultado você tem que encontrar exatamente esse, se você for fazer das duas maneiras, tá? Em alguns casos, a regra do produto facilita, né, esses cálculos, mas em alguns casos, né, é preferível que você faça a multiplicação e resolva parte a parte, tá? Se for, por exemplo, né, se for uma coisa do tipo, né, função potência multiplicando função potência, né? Sei lá, você pode ter aqui um x menos 1 multiplicando um x ao quadrado. Nesse caso, é preferível que você faça a multiplicação e depois derive, né? Isso não é derivada, isso é a função. Se você for fazer aplicar a regra do produto, você vai ter mais etapas para fazer ali, embora não seja tão complicado de fazer também, tá? Mas, enfim.
a maneira que vocês preferirem. Em alguns casos, mas em alguns casos e aí, nesse caso, quando você resolver isso aqui, ó, observa que você não vai ficar com produto, você vai ficar com regra de potência mesmo, né? Você vai ter um x ao cubo menos x ao quadrado. Regra envolvendo potência, né? Não tem mais uma multiplicação aí, você não precisa mais aplicar a regra do quociente, regra do produto, regra do quociente vem na sequência. Então, você não precisaria aplicar nesse passo, porque você resolveu a multiplicação antes, né? Não precisaria. Se você não resolver a multiplicação antes, necessita da aplicação da regra do produto, ok? Mas em algumas situações, mesmo que você execute a multiplicação, você ainda vai encontrar uma multiplicação entre duas funções, né? E essa multiplicação de funções aqui precisa ser resolvida pela regra do produto, ok? Toda vez que você tiver funções envolvendo aí uma função potência, multiplicando seno, multiplicando cosseno, função trigonométrica, multiplicando logaritmo, multiplicando função exponencial, de cara você sabe que você vai ter que aplicar a regra do produto, ok? Então não tem para onde fugir. Nessas situações em que você tem a multiplicação de função potência com função potência, aí você pode optar ou resolver a multiplicação, se não for uma multiplicação muito complexa, né? Você resolve a multiplicação de modo bem tranquilo e aplica a propriedade da derivação de funções potência, né? Se for uma multiplicação mais trabalhosa, é preferível que você faça, então, aplicando a regra do produto, ok? O que mais? Agora sim, a regra do quociente. Vamos lá, regra do quociente, né? Então aqui eu tenho duas funções agora que foram divididas. Estão sendo, né? E eu quero verificar o resultado dessa derivada. Aplicando então o limite, quando x tende a p para a função f de x dividido pela função g de x menos f de p dividido pela g de p. Isso tudo dividido por x menos p. Correto? Resolvendo a operação lá de subtração, o que vai acontecer? MMC entre g de x e g de p, né? Preciso, que é exatamente depois eu coloco o limite, g de x que multiplica g de p, certo? E aí fazendo a divisão, né, quando eu dividi g de x por g de x, sobrou só o g de p, então fica no numerador f de x que multiplica g de p, menos, na segunda parte, o que vai dividir é o g de p com g de p, que vai dar um resultado e vai sobrar o g de x. Então, f de p que multiplica g de x, certo? Isso tudo dividido por x menos p, e aqui a aplicação do limite, né? Quando x tende a p. Ok. O que a gente vai fazer agora?
Aqui eu tenho divisão de fração, né? Então a regra é, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. A primeira fração é essa toda, eu vou multiplicar ela pelo inverso de x de p. Só que o inverso de x de p é 1 sobre x de p. Então o que na prática vai acontecer aqui? Eu vou ter o mesmo numerador, né, sem alterar nada, e a multiplicação de x de p com g de x, x de p, g de p. Ok? Então eu vou ter essa multiplicação aqui nos numeradores. Só que para mim é mais conveniente, e aí como é multiplicação, eu posso alternar aí entre quem eu deixo com quem, né? Não vai ter problema nenhum. É mais prático para mim tornar esse x de p menos x menos p, não x de p, esse x menos p, o denominador dessa parte e deixar esse g de x, x de p isolado, né? Dessa forma. Então aqui eu estou aplicando o limite quando x tende a p, para f de x, g de p, menos f de p, g de x, sobre x menos p, que multiplica 1 sobre isso, é denominador, né? O g de x, g de p. Correto? E aí, se a gente faz aquela mesma operação lá, de adicionar 1, né? Só que eu vou ter que apagar essa primeira parte. Eu coloco aqui. Deixa eu ver se eu tenho espaço para colocar ali. Eu vou ter que apagar essa primeira parte aqui. Então o que a gente está fazendo aqui, ó, agora a gente vai adicionar 1, adicionar 0, desculpa, não 1. E eu falei que era 1, né? Na primeira parte. Estava pensando em multiplicação, mas eu estou adicionando 0 aqui, tá? Como se eu estivesse acrescentando um 0, mas um 0 diferente. O elemento neutro da adição e subtração é o 0 e não o 1. Aí, pessoal, vocês fazendo essa operação aqui, né? Aqui é o limite, quando x tende a... Vou aplicar, né, ainda. Para f de x, g de x... Não, g de p. Já vou juntar a parte que é conveniente para mim. Essa primeira parte, observa que se eu pegar e juntar, eu vou ficar com f de p e o g de p aqui, né? Então eu vou conseguir colocar em evidência o g de p, certo? Já foi, né? Essa primeira parte. Menos a f de p, g de x, mais f de p, g de p. E aí você observa que eu consigo colocar em evidência nessa... Ah, sim, ainda tem que multiplicar... Ah, tá. Peraí. Tudo dividido por x menos p, correto?
E ainda tem a multiplicação por 1 sobre g de x. Tá aparecendo? Tá. G de p, né? Pronto. Isso daqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas é simples. A gente já vai enxergar o resultado aqui para isso. Aqui, como eu falei, vou colocar em evidência o g de p, né? Isso dividido por x menos p. Coloquei em evidência o g de p aqui. E, nesse caso, ó, eu vou evidenciar o negativo, tá? O f de p negativo. Por quê? Se eu coloco em evidência... É porque essa parte aqui, ó, ela tá positiva, ó. E na nossa regrinha nossa regra de derivação, ele tem que ser negativo. Mas se eu evidencio o f de p negativo, quando eu fizer isso, aqui no meio tem que ficar com sinal de menos, tá? Que aí quando você fizer o jogo de sinal, ó, menos com menos dá mais, né? E aí torna o resultado volta a ser novamente aquele resultado original. E a gente tem isso, certo? Vamos aplicar o limite. Se você aplica o limite nessa primeira parte, observa que limite para tudo, tá? Então, se você aplica o limite na primeira parte, você vai ter a derivada da f de x, a função g de x, ou g de p, tanto faz aqui, né? Nesse caso, só representando g de x. Só para ficar como vai ser, né? Que aqui você tem o x tendendo a p, ele se torna a própria g de p, né? Mas você poderia representar quando aplicasse o limite, né? Aqui é f de p, mas deixando tudo na variável x, que é a regrinha que vocês vão usar, tá? Menos. Aqui é a mesma coisa, f de p ou f de x, né, nesse caso, que multiplica a derivada da função g de x. Vezes, observa que aqui, se o x tender a p, você vai ter ainda a multiplicação, né, das duas funções. Você pode representar aqui como sendo a função g de x elevado ao quadrado, né? E aí, juntando as informações, então você tem derivada da primeira, vou apresentar aqui como sendo f de p, tudo, tá? Que aí facilita depois vocês enxergarem. E aí depois eu transformo aqui embaixo na regrinha que vai ser aplicada sempre, né? Só para não fugir do nosso cálculo de limite. Porque aqui eu estou aplicando o limite, né? O que é esse limite? É a aplicação da função num ponto, né? Está aqui. Então, a derivada da função aplicada no ponto P, a função g de p manteve, a f de p também manteve quando apliquei o limite, não vai alterar. E a outra função que é a derivada, né, da função g de x, é a derivada da função g aplicada no ponto P. E aqui, quando eu apliquei o limite o x tendendo a p, isso se torna p, então fica g de p ao quadrado. Mas, de modo geral, trazendo aqui para a nossa função, né, que eu não vou ter aplicação em ponto, que eu vou ter só a função e eu quero derivar sem aplicar em nenhum ponto, né, porque aqui eu tenho aplicação no ponto, mas, de modo geral, é a mesma regra, só que aqui eu mantenho a variável x, né, menos agora a função f de x sem fazer derivada. Basicamente, a única coisa que muda ali para a regra do produto é essa divisão e o sinal de menos aqui entre os dois. Tá?
Então, regra do quociente, você deriva a função primeira, multiplica pela segunda, subtrai a diferença aqui, subtrai pela derivada da primeira multiplicado com a subtrai com a primeira função sem derivar, multiplicado com a derivada da segunda função. Tá? Isso tudo dividido pela segunda função ao quadrado, sem derivar. Tá? A segunda função fica sem derivar, mas fica elevada ao quadrado, tá? No denominador aí, na divisão. Ok? Vamos já ver um exemplo dessa aplicação. Regrinha do quociente. Vamos ver um exemplo. Função f de x igual a 2x mais 3 dividido por x ao quadrado menos mais 1. Nesse caso, diferente, por exemplo, da regra do produto, que você poderia resolver a multiplicação, né, se fosse só função potência e derivar depois, aqui não tem para onde correr, né? Você não consegue dividir isso por isso, né? E aí você então tem que fazer a aplicação da regra do quociente, tá? Então, nesse caso, a derivada é derivada da primeira, derivada de 2x mais 3 é 2, que vai multiplicar a segunda função sem derivar, nesse caso, 1x ao quadrado mais 1, menos a primeira função sem derivar, nesse caso 2x mais 3, vezes a derivada da segunda função. Derivada de x ao quadrado mais 1, né, já fazendo direto, é 2x, né? Ok? Derivada de 1, 0. Então, aqui eu tenho 2x. Isso tudo dividido pelo quadrado de x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. O quadrado de x ao quadrado mais 1. Certo? E aí, resolvendo então essa aplicação, né, só as operações que ficaram faltando ali, 2x ao quadrado mais 2 menos, aqui a regra é menos 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, e menos 3 vezes 2x, 6x. Isso tudo dividido por x à quarta, né, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o produto o quadrado da soma, né, mais o quadrado do segundo termo, certo? Desenvolvi isso aqui, ó, tá? Resolvi essa operação. Fazendo os últimos cálculos ali, né, a única operação possível é com o 4x negativo, né, então menos 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, desculpa, o menos 4x ao quadrado com 2x ao quadrado, isso ficou negativo. Colocando na ordem decrescente, nós teríamos isso. Esse é o nosso resultado dessa derivada. Então, nesse caso, em vez de você percebe que em vez de diminuir, né, que geralmente quando você deriva a função, a tendência é que os expoentes, né, vão diminuindo ali. E nesse caso a gente teve um aumento aí, justamente por causa dessas multiplicações que a gente faz, derivada de primeira, derivada da primeira função com a segunda função sem derivar, depois deriva a segunda função e multiplica pela primeira sem derivar, né? E além do denominador que fica elevado ao quadrado ainda, ok? Então, a regrinha aí é simples também, tá? Não tem muita dificuldade, você tem que aplicar a regra, né?
Primeira função, deriva, multiplica pela segunda função sem derivar. A primeira função aqui é bem óbvia, né? O numerador vai ser a primeira função, o denominador a segunda função, tá? Bem óbvio aí. E aí, então, fazendo essa aplicação, você teria que multiplicar, né, essa derivada, deriva a primeira, multiplica pela segunda sem derivar, aqui está representado, né? Derivada de 2x mais 3 é 2, tá? E é um exercício que vocês têm que fazer de trabalhar já de modo mais direto as derivadas, tá? Agora vou repetir a primeira função e aí lembrar do sinal negativo, tá? Que a diferença da regra do produto para a regra do quociente é esse sinal aqui, e um é positivo e o outro é negativo. No caso do produto é positivo, no caso do quociente é negativo o sinal, tá? E aí faz o seguinte, você vai repetir a primeira função, né? Repetir a função do numerador sem derivar e vai derivar a função do denominador. Além disso, aparece uma divisão aqui pela função que está no denominador elevado ao quadrado, tá? Nesse caso, x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, certo? E aí, só é aplicar as propriedades, fazer as multiplicações que aparecem, as subtrações que aparecerem e resolver ali o denominador. No caso do denominador, né, nem você poderia só representar, né? Não há necessidade de você resolver. Dependendo da função, você pode só representar aí, né? Aqui é uma função simples de resolver, né? Não teria muito problema. Se fosse uma coisa muito grande, aí você pode só representar isso como sendo a função elevada ao quadrado. Não há necessidade de você resolver, né? É a operação que aparece no denominador. Ok? Então é isso, senhores. Tudo muito tranquilo. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo para a regra do quociente para resolver. Vamos pegar uma função aqui que envolve uma função trigonométrica e uma função... A função f de x é igual a seno de x dividido por x mais 1. Vamos ver o que acontece. Aplicando a regra do quociente, para essa função, tu vai ter, deriva a primeira função, derivada do seno é cosseno de x, multiplica pela segunda função, sem derivar. Sinal de menos. Agora o que você vai repetir é a função é a função, né? Seno de x, a primeira função, desculpa, e a derivada da segunda função, certo? A derivada da segunda função é derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Então, seno de x vezes 1. Correto? Tudo isso dividido por x mais 1 elevado ao quadrado. E aí a derivada, então, vai ser resultado x cosseno de x mais cosseno de x menos seno de x. Isso tudo dividido por x ao quadrado mais 2x mais 1. Ok, senhores? Simples assim. Simples assim. Para facilitar, para quem tem dificuldade, você pode representar a regrinha dessa forma. Você pode indicar... Como é que você pode indicar isso aqui, por exemplo? Você pode fazer isso dessa forma. Seno de x, indicando que você vai fazer a derivada para isso. A função sem derivar, né, segunda função, menos agora a função seno de x, observa que a função seno de x, para você indicar que ela não tem derivada, e a regrinha aqui de derivação se aplica aqui, quer dizer, ainda não aplica, né, mas você representa as operações que vão ser feitas
na sequência. Bom, só se você tiver dificuldade aí, né, quiser fazer o passo a passo também, tá? Indicando, esse sinalzinho vai indicar que você vai derivar a função seno e essa parte não vai derivar, né? Na sequência, a função seno já não está derivada e não vai ser derivada, e ela vai ser derivada essa parte aqui, tá? E é isso que você vai resolver aí. Então, só para representar dessa forma na sequência de coisas que vão acontecer aí, sequência dos eventos que vão acontecer aí. Na verdade, é melhor representar isso aqui dessa forma aqui, colocar uma regrinha desse jeito. Aqui nem foi feito aqui, tá? Para essa função. E aí embaixo teria a função elevada ao quadrado. O que mais que a gente tem por aqui? Operação de soma é bem tranquila. As derivadas todas, a gente já fez bastante exemplo. Então é bem tranquilo, senhores, essas propriedades. Então, o que a gente viu até agora, né? A gente viu 4 propriedades. A gente viu a operação de soma de derivadas, em que você vai fazer parte a parte, né? Termo a termo, derivar cada um desses termos, e no final você tem um resultado representado aí como sendo a soma dessas derivadas. Se eu tiver um número multiplicando, você pode derivar a variável e multiplicar no final o resultado, que aí também não tem problema. Derivar a variável, né? Que o que está sendo derivado é a variável x, ok? Se a variável x está sendo derivado, então qualquer número que aparece ali é como se estivesse sendo um número, uma constante multiplicando a tua variável de derivação, né? A variável x. Nesse caso, você pode resolver a derivada da variável e expressar a multiplicação com essa constante no final, né? Tanto faz. E a gente viu também a regra do produto, que aí a regra do produto é envolvendo um caso específico de duas funções, né? Duas funções, a função f e a função g de x. Essas funções aparecem numa multiplicação aí. A regra é a seguinte: você deriva a função f e multiplica pela função g sem derivar. Soma com a derivada agora da função g, né? Ou o contrário, só faz repetir a função f para multiplicar com a derivada da função g. Ok? Só. A função produto, né? Se você tiver uma função que é produto. Se você tiver duas funções, né? Dividindo, né? Que estão sendo divididas aí, estão sendo divididas, ótimo. Estão sendo divididas, o que vai acontecer? Você aplica a regra do quociente. Função f dividida pela função g de x vai ser derivada da função f vezes a função g de x sem derivar, menos a função f sem derivar vezes a função g de x derivada. Isso tudo dividido pela função g de x ao quadrado. E a regra é simples. No numerador você tem a primeira função, numerador você tem a primeira função ou a função f de x. E no denominador você tem a função g de x ou a segunda função. Porque geralmente eu uso o derivado da primeira vezes a segunda, menos a primeira função vezes a derivada da segunda função. Eu uso esse termo de primeira e segunda, mas se vocês acharem que facilita, derivada de f, a função g menos a função f vezes a função derivada de g de x. Né? Se facilitar, usa esse termo. Mas eu prefiro primeira, segunda. Né? E a ordem aí é a ordem com que aparece. Né? Se você tiver a função produto, a primeira função que aparecer é a primeira função que você vai usar na regrinha. Né? E aí, no caso da função quociente, de função envolvendo divisão, não tem para onde correr. A função que aparece no numerador é a função f, a função que aparece no denominador é a função g de x, ou primeira e segunda função. Tá? A regra é clara quanto a isso. O que mais?
Em alguns livros, assim, além dessas... Eu vou falar tá. Tem mais duas coisinhas que eu queria falar. Antes de falar da regra da cadeia, também é algo simples, né? Às vezes um pouquinho de confusão fica relacionado a isso, justamente porque a composição é um tanto mais difícil de você enxergar, mas queria abrir um parênteses aqui para a gente falar de duas coisinhas antes. Tá? Derivadas de ordem superior. E aí a ideia é que eu posso derivar uma função mais de uma vez. E aí essas derivadas são chamadas de derivadas de ordem superior. A função, por exemplo, e eu vou pegar um exemplo bem tranquilo só para que vocês consigam enxergar isso. E aí eu vou pegar, na verdade, 2e elevado a x, uma função, para que eu não finalize. Isso aqui, seno de x, por exemplo. Essa é a função. Eu posso derivar essa função uma vez, né? Ao derivar essa função uma vez, o que vai acontecer? Derivada de 2 elevado a... Derivada de 2 vezes e elevado a x é 2e elevado a x, certo? Derivada da função multiplicada pela uma constante, eu posso derivar a função e multiplicar pela constante, mas nesse caso a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Está aqui ele, que foi multiplicado pela constante lá de cima. Continua a multiplicação e continua a mesma coisa. Mas, derivada de 3x ao cubo é... De x ao cubo é 3x ao quadrado. Mais, derivada do seno é cosseno de x. Só que eu posso derivar essa função ainda mais uma vez. E a representação ficaria dessa forma. F duas linhas de x, ou a derivada de ordem 2, tá? E aí por isso que é de ordem superior, porque eu estou derivando a função mais de uma vez. Observa que para essa derivação, essa primeira parte aqui, não tem alteração nenhuma. Se eu continuar derivando isso, eu vou continuar obtendo 2 elevado a x infinitamente. Então, tecnicamente, o resultado para essa função, né, essa função aqui vai admitir uma quantidade basicamente infinita de derivações, né? Aqui, exceto para essa parte aqui, que vai chegar um momento em que isso aqui vai zerar, né? Isso vai dar zero, vai desaparecer essa função. Aqui, então, eu vou ter 6 elevado a 6x, né, nesse caso, mais derivada do cosseno é menos seno. O jogo de sinal deixa isso negativo, então menos seno de x. Ok? Posso derivar mais uma vez? Posso derivar mais uma vez. Derivada de ordem 3. Certo? 2 elevado a x, essa parte não vai alterar, mas essa parte aqui, observa que já vai ser igual a 6. E a derivada do seno é cosseno, e ficou negativo aqui nesse caso. Tá? Derivada de ordem 4. Essa primeira parte não altera. Aqui já zerou. E aqui a derivada do cosseno é menos seno, e o jogo de sinal tornou isso seno de x. Na derivada de ordem 4, exceto pelo termo da função potência aqui, ó, né, que desapareceu, mas eu voltei a ter a função seno de x na minha formação original, assim como e elevado a x que se mantém, né. E aí, para essa função aqui, ó, você não vai conseguir derivar e vai ficar nesse ciclo de elevado a x, e aí alternando entre seno, cosseno, seno, né, como resultado para essas derivadas, tá? Em alguns casos. E aí você percebe que para a função potência, o que vai acontecer? Os expoentes, como vão sendo subtraídos, né, à medida que eles vão sendo subtraídos, o resultado disso vai tendendo a se tornar zero, né?
Porque vai chegar um momento que você vai ter uma constante apenas e a derivada da constante vai ser igual a zero. Então, dependendo da função que você estiver trabalhando, ela vai admitir uma quantidade finita de derivadas ou, no caso de algumas funções, uma quantidade infinita de derivações aí, tá? Para a função x ao cubo, ela vai admitir quatro derivadas. Né? 4 derivadas de ordem superior. Né? Então, essas são as chamadas derivadas de ordem superior, porque você vai derivar a função mais de uma vez. Função que foi derivada, você vai derivar mais uma vez. Função que foi derivada, você deriva mais uma vez, e assim sucessivamente, até esgotar as possibilidades ou até você se cansar. Mas essa é a ideia. Então, é possível, né, para exemplificar, é possível que você derive uma função aí várias vezes, né? Essa é a regra. O parênteses que eu queria abrir aqui. E não tem muito o que comentar disso, porque a regra que vai ser aplicada na derivada segunda é a mesma que foi aplicada para a primeira, né? A mesma regra de derivação não vai alterar nada aí de regra de derivação, é só que você vai repetir o processo mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez se for pedido. Tá? A regra não muda, né? Se aparecer um quociente, se aparecer um produto, se aparecer uma função potência, né? Você vai aplicar as regras que você já tem conhecimento aí para resolver o problema de derivação. Ok? Complica um pouquinho mais se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma função quociente. Porque o que vai acontecer? Na função quociente você tem isso aqui, ó, elevado ao quadrado, né? O denominador lá. Quando você... E aí, né, se você for fazer a derivada segunda para isso, ó, né, derivou a primeira e você tem lá isso, né? Você tem essa regrinha. Isso aqui é a derivada primeira da função f de x, né? Da função, sei lá, da função h de x. Essa é a derivada primeira. A derivada segunda, só para não fazer o... A derivada segunda para isso vai complicar um pouquinho mais, porque essa função aqui, ó, agora é a tua função quociente, né? É a função que foi elevada ao quadrado, certo? E aí, certamente, nessa derivada ela vai ficar elevado à quarta potência já, né? Porque ela já está elevada ao quadrado. Quando você aplicar a regra do quociente aí de novo, ela vai ficar elevada ao quadrado. Então, g de x ao quadrado é g de x à quarta potência. Ok? Então, pode complicar um pouquinho quando você estiver trabalhando com essa propriedade. Tá? Mas nada que não seja resolvível. Ok? Em alguns, e o segundo parêntese que eu queria abrir era para falar de notação de derivada. Né? Em alguns livros, né, você vai ver essa representação. Cadê as notações? Essa representação, notação de derivada, f' de x. Você pode ver essa notação aqui, que vai indicar também derivada, dy dx. Tá? E aí isso vem da representação de derivada mesmo, derivada da função y em relação à variável x. Né? Basicamente isso que a gente está representando aqui. Porque eu posso representar a função f de x como sendo y, né? Como sendo a variável y. Então a gente adota essa notação de função sendo representada por y, né? E aí o critério é que a função y, né, está sendo derivada em relação à variável x. Mas eu posso representar isso de outras maneiras também. Né? Em física, por exemplo, vocês vão ter algumas notações diferenciadas envolvendo
envolvendo, vocês podem ter, né, ter isso. Você não necessariamente, né, não necessariamente você vai ter essa notação dy, dx. Pode aparecer outra coisa aqui, né? Você tem uma função t sendo derivada em relação à variável s, por exemplo, né? Isso aqui vocês vão ver essas modificações de derivada, né? Vocês vão ver, não modificação, né? É porque depende da função, né? Geralmente em física você tem a representação de função de uma maneira, né, usando variáveis diferentes, o tempo, a velocidade, né? E aí, dependendo da função lá, eles adotam uma variável, né, para representar aquela função. E aí, baseado naquela função, se houver derivação, você tem que derivar aquela função em relação a uma variável específica, né? Não necessariamente y e x. É isso que eu quero dizer, que a função ela pode se apresentar, né, da seguinte forma: eu tenho 2t mais 1. Né? Se eu quero representar a variável, né, sei lá, essa é a função v. Então, dv dt, e aí eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo que vocês derivem a função v em relação à variável t. Né? Sei lá, a função r é igual a x ao quadrado menos o cosseno de x menos e elevado a x, que multiplica o cosseno de x, por exemplo. Né? E eu quero que você derive, então, a função r em relação à variável x. Certo? Essa é uma notação de derivada. Certo? Ou simplesmente, né, apresentar isso dessa forma, né, também estaria pedindo a derivada da função r. Né? Apresentar isso dessa forma, eu estaria também pedindo a derivada da função v em relação à variável que aparece. E aí a variável, porque essa notação não indica qual é a variável de derivação. Aqui você tem que subentender que se a função é a função v e a única derivada que aparece na função v é a função t, então, obviamente, quem está sendo derivada é a função, quem vai ser derivada, né, é a variável t. Aqui é a mesma coisa, se a função é a função r e eu utilizo essa notação, né, a função r é essa função aqui. E a única variável que aparece é a variável x. Obviamente, o que eu vou derivar é a variável x. Função com mais de uma variável, né, pode também acontecer. Vamos pegar, por exemplo, isso. Sendo que a função y é igual a 2x mais z, por exemplo. Aqui o que acontece, né? Eu tenho a função y, essa função y foi derivada em relação à variável z. O que acontece? Só a variável x, não, foi derivada em relação à variável x, desculpa. Só a variável x é que vai ser derivada. A função g eu passo a olhar como sendo uma constante, tá? Mas isso aqui é assunto lá. Já estou me adiantando muito, esse assunto lá de cálculo 2. Ok? Mas só para mostrar que essa notação aqui vai indicar sempre qual é a variável que você está derivando. Né? Na notação em que você tem f', aí você vai ter que recorrer para o que é óbvio, né? Se a função só apresenta uma derivada, uma variável, então é essa variável que vai ser derivada. E assim sucessivamente. Alguma outra derivação dx.
E agora, então, as nossas regras da cadeia. São essas as notações, não tem nenhuma outra notação a mais. Regra da cadeia. A regra da cadeia é uma aplicação para a função composta, né? Em que você tem composição de duas funções. E aí o princípio que a gente vai empregar aqui você tem uma função dentro de uma função, tá? E a derivada para isso vai ser o quê? Aqui, nesse caso, a regra é bem simples. Você vai derivar a função considerando a composição, né? E aí eu vou representar a composição dessa forma, g de p, multiplicando a derivada da composição, da função que faz a composição, que faz a composta. É basicamente essa a regra. Fica mais fácil se a gente pegar... Tá, vou pegar um exemplo bem... A função h de x é do tipo e elevado a 2x ao quadrado. Do 2x ao quadrado. Deixa eu ver se é um exemplo bom para fazer, para explicar esse exemplo. Tá, vamos olhar. Então aqui eu tenho uma função, uma função composta, né? É como se eu tivesse... não, aqui eu tenho a função f composta com g, em que a função f seria a função e elevado a x, e a função g de x seria 2x ao quadrado, ok? Quando eu faço a composição, ou seja, quando eu substituo a função g na variável x, o que vai acontecer? Eu vou ter e elevado a 2x ao quadrado, certo? Nesse caso, a derivada da função, aqui não vai ficar muito óbvio, porque a derivada da função exponencial é a própria exponencial, mas a regrinha é essa. Você vai derivar a função e vai considerar a composição. Ou seja, a função f, você vai derivar a função f. A derivada da função f, né, no caso da função e elevado a x, é a própria e elevado a x. E o exemplo não vai ficar legal justamente por isso, né, porque eu não vou ter essa modificação. Mas depois a gente faz uma outra situação. Então, a regra é, deriva essa função, mas considera a composição. Como assim considerar a composição? Se houvesse modificação, por exemplo, se a e elevado a x se tornasse outra coisa, alguma coisa, e mantivesse o x, esse x você tem que lembrar que é a composição. Então você ia repetir a parte que representa a composição, tá? Nesse caso, como o e se mantém, essa derivada começa, né, fica com essa repetição, e elevado a 2x ao quadrado, que essa parte é a própria derivada de e elevado a x, tá? E elevado a x, se mantém, e aí eu considero a composição lá.
que multiplica agora a derivada da função g, da derivada da função que faz a composição. Nesse caso, a derivada de 2x ao quadrado é 4x, certo? Então, essa derivada é, na verdade, 4x elevado a 2x ao quadrado. Ok? Nesse caso, tá, vou pegar um outro exemplo em que eu tenho a modificação nas duas partes. Vamos pegar uma função... trigonométrica. A função trigonométrica, ela modifica. Então, vamos lá. E aí, vamos usar a notação f de x, né? Mesmo, tá? E aí, só para frisar que f de x é uma função composta. Pega aqui um seno de x ao quadrado mais 1, por exemplo. E aqui você observa o seguinte, né? A função que aparece, ou a derivada da função, que a regrinha que a gente usa aqui, né, que eu uso, na verdade, é deriva a função externa e multiplica pela derivada da função interna, né, interna que faz a composição. Deriva e multiplica, né? Só que nessa derivada, quando você fizer a derivada da função externa, você considera a composição, você mantém a composição lá. Por exemplo, a função, aqui nesse caso, ó, vai ser a derivada do seno é cosseno. E eu mantenho a composição lá, x ao quadrado mais 1, certo? Que multiplica a derivada agora da parte interna, ou a derivada da função que faz a composição. Nesse caso, a derivada de x ao quadrado é 2x e derivada de 1 é 0. E aí, só arrumando as coisas, então, eu encontro um 2x, 2x cosseno de x ao quadrado mais 1. Ok? Então, isso é bem tranquilo. Como diferenciar a regra, e isso aqui, essa regra em específico é chamada de regra da cadeia. A regra da cadeia é utilizada para você fazer a derivação de funções compostas, ok? E aí você tem que observar a função e identificar a composição. Tá? É comum a confusão com a regra do produto, por exemplo. Tá? Se você observa essa função seno que multiplica, você vai olhar para cá e pode pensar que isso é a função seno multiplicando x ao quadrado mais 1. Mas a função seno é a função seno de x. Tá? Se não aparece o seno de x completo, né, e essa segunda parte aqui, né, entre parênteses, significa que isso tudo aqui é a minha variável da função seno. Ok? Ou seja, houve uma composição. A função normal, a função sem a composição é seno de x. Tá? Se aparece qualquer coisa a mais além do seno de x, você tem composição. As funções que envolvendo raiz quadrada, né, são funções compostas, em que você vai olhar para isso aqui como sendo a função f como sendo a raiz de x, né, e a função g, que é a função composição, x ao quadrado mais 3x menos e elevado a x. Né? Aqui a notação fica embaralhada de g e de f. Tá? Vamos usar uma h aqui, só para representar essa função. Certo? Como é que eu derivo? Eu derivo a função externa, que é a função raiz quadrada, e depois eu derivo a função interna, que é a função x ao quadrado mais 3x menos e elevado a x. E eu considero
no resultado dessa derivação a composição completa. Que eu vou derivar como se fosse a função raiz quadrada, né, derivada da raiz quadrada, e a derivada da raiz quadrada de x, você vai considerar que essa modificação aqui é 1 sobre x elevado a meio, né? E aí a derivada para isso, então, fica 1 sobre 2, que vai multiplicar x elevado a menos meio agora, né? E aí o resultado disso, então, fica com uma raiz quadrada negativa. E aí isso passa para o denominador, que vai multiplicar a derivada. Ah, sim! E o detalhe é que esse x aqui representa tudo isso aqui, ó, né? Que o x é, na verdade, essa composição toda, né? E quando a gente produz o resultado, a gente considera a composição toda, certo? Que multiplica a derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 3x é... A derivada de 3x é 3. E a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Tá? E aí, então, só arrumando as coisas, h derivada, né, h de x, vai ser 2x mais 3 menos e elevado a x, isso tudo dividido por 2 raiz de x ao quadrado mais 3x menos e elevado a x. Ok, senhores? Então aqui, regra da cadeia. Vocês têm que observar a função, verificar se há composição. Se houver composição de função, né? Se você conseguir enxergar uma função dentro da outra, e aí o detalhe é para que vocês consigam diferenciar a multiplicação de função de composição de função, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade em relação a isso, dá uma revisada nesse conceito, tá? Que a multiplicação você vai ter uma coisa bem duas funções, né, que se multiplicam. Mas quando você consegue verificar, né, uma função, que é basicamente isso, você vai ter que olhar para a função e vai ter que verificar se é composição ou se é multiplicação. Às vezes não é tão difícil de você verificar isso. Às vezes até a gente tem coincidência, né? Por exemplo, a função x mais 3 elevado ao quadrado. Isso pode ser tanto uma composição quanto uma regra do produto, né? Você pode enxergar isso como sendo, e pode resolver das duas maneiras que dá certo também, tá? Aqui você pode enxergar como sendo uma composição da função x elevado ao quadrado, né, sendo a função uma das funções, e a outra função como sendo x mais 3, né, que é a função que faz a composição, e aí você poderia aplicar a regra da cadeia, você pode enxergar aquilo lá como sendo um x mais 3 vezes x mais 3 e aplicar a regra do produto aqui. Tá? Teoricamente o resultado tem que dar... Teoricamente não, o resultado tem que dar o mesmo nos dois casos, resolvendo das duas maneiras. Certo? Que mais? Mas o processo é bem simples, né? Então só recapitulando aqui, o que tem que ser feito em relação à regra da cadeia. Derivar a função externa, a função que foi composta, e considera a composição. Você deriva a função externa e mantém a composição. Né? No caso aqui desse exemplo, ó, a função externa é a função seno de x. Então você deriva o seno de x. Derivada do seno é cosseno. Derivou, você mantém a composição lá dentro. X ao quadrado mais 1. Ok? E agora você vai e deriva a função que faz a composição. Ou seja, o x ao quadrado mais 1.
Só isso, né? E multiplica, né? Com o resultado da primeira derivada que você fez. Ok? Então, é isso, senhores. A aula de hoje era justamente isso que eu tinha para aplicar para vocês. Regra da cadeia, as regras de derivação de multiplicação e divisão, regra do quociente, regra da cadeia. São basicamente essas três regrinhas aí envolvendo derivadas que tem mais a aplicação. Então, eu encerro essa aula aqui. A aula de sexta-feira já é uma aula de lista de exercícios, mas aí também eu vou gravar uma aula para a gente adiantar recuperar, né, o conteúdo que está atrasado, tá? Então, senhores, até sexta-feira, uma boa aula para vocês, né? Na verdade, devia desejar boa aula no começo da aula, né, e não no final, quando vocês... Espero que vocês tenham entendido, tá, os conceitos aqui, espero que tenham tido uma boa aula, então, né, modificando a minha sentença original. Grande abraço, senhores, e até sexta-feira.